Muito bem. Gente, boa noite novamente. Estamos entrando na nossa segunda semana, mais propriamente dito, dentro da cultura egípcia, que é amplamente falada, amplamente discutida, amplamente utilizada pela cultura pop, que não é à toa, né? Eu falei na semana passada que a descoberta das cavernas se deu agora, né? A gente está vivendo a história da imagem ainda, catalogando a nossa própria história da imagem, né? E esse tipo de coisa vai continuar dessa forma. E foi só em 1922 que a tumba de Tutankhamon, que é tipo um dos faraós mais famosos, né? Nunca ninguém não ouviu falar o nome de Tutankhamon, né? Tem um acento. Na escola, enfim, é um nome que ficou e já foi absorvido pela cultura pop, porque, veja, foi descoberto em 1920 e tantos. É recente, né? Então a gente foi muito impressionado por uma cultura que antes só se via na ficção, né? E a gente pôde ver que, na verdade, o maior deleite da ficção sempre foi pautado na realidade, né? Então nós já produzimos fantasias que já existiram na realidade. Não à toa, então, que a cultura egípcia vai ser aí a mais popularmente falada, né? Porque é uma coisa muito fantástica. É uma coisa que dá fruto para a imaginação, né? A gente se questiona de muitas coisas, não só mitologicamente, mas como que uma sociedade conseguiu gerar isso? Como que eles viviam em torno disso? Óbvio que vamos não ter respostas para todas as nossas indagações, né? Nós temos apenas os documentos daquela época, né? Mas é bem verdade que até hoje gera muita discussão, mistérios, ah, todo aquele papo em volta de culturas alienígenas. Acho que tem um livro chamado Eram os Deuses Astronautas, cheio de conspiração, cheio de teorias sobre um mundo espacial que veio até nós através dos egípcios. Enfim, é muito rico falar disso, né? Deu muita carta para falar isso em documentários, aulas de arte, política e assim por diante. É justo começar o que a gente vai apresentar aqui hoje com os escribas. Por quê? Antes da gente conhecer os egípcios e depois os gregos, porque essas duas culturas estão intimamente ligadas e vocês vão entender o porquê no decorrer disso tudo, nenhuma outra cultura foi tão amplamente solidificada através da visão da arte. Os escribas, eles eram os únicos, a única classe que poderia ficar próximo da realeza, próximo da casta dos faraós, né? Os escribas, eles eram humildes. Quem eram os escribas, né? Primeiro que essa é a representação da estatuária que a gente tem do escriba. Ele é basicamente o artista da sua época. Ele é basicamente o cara que saberia representar visualmente tudo aquilo que a história pedia ou o que o seu job demandava, né? Porque como ele trabalhava ao lado dos faraós, ao lado da classe mais alta, ele teria que representar aquilo que estava acontecendo no momento. Então ele era um privilegiado e ele era a boca e os olhos do reino, querendo ou não, né? Como ele fizesse, ia ser passado adiante. Mas antes da gente falar disso, eu li recentemente de um teórico da arte chamado Walter Benjamin, que ele fala uma coisa muito bonita, que é o seguinte: a história, no nosso ponto de vista, o sinônimo de história hoje ligado ao passado, né? Essa é a palavra que surge na nossa cabeça quando a gente fala de história, passado. Mas ele fala que uma coisa só está viva quando chega nos seus contemporâneos. Ou seja, se nós estamos falando de história hoje, a história deve ser contada primeiro através do nosso ponto de vista, né? A gente não precisa se limitar e ficar quadrado a uma história que já aconteceu e que em alguma medida a gente já ouviu várias e várias vezes. Então é muito bom a gente relacionar a nossa vida atual, a nossa vida contemporânea, a nossa vida hoje como homens do agora, com o que acontecia no passado, né? Por isso que sempre gera este interesse. Na semana passada a gente abriu de uma forma muito interessante a aula de história, que foi com uma mitologia do Prometeus, né? Que é aquele titã que nos dá o fogo,
que sua analogia mais simples seria a criatividade, a criação e o dom não, na verdade a capacidade intelectual de produzir ferramentas. Então eu sempre vou procurar trazer esse mito da ferramenta, que é o que faz a nossa cultura acontecer, primeiramente, e espelhar com a cultura que nós vamos estar estudando no momento, né? Então, eu fiz uma pergunta. Quem somos nós, né? Ou quem somos nós hoje? A gente pode responder que o que faz o humano ser humano são suas ferramentas. E dando um passo além na cultura humana, o que faz a gente ser a gente é a visão de mundo que a gente ostenta, ou que a gente tem no hoje, né? Por isso, a ferramenta da fotografia na frente dos olhos, ou hoje o computador na frente dos olhos, né? Ou até o smartphone, que foi o que a gente escolheu para botar no nosso museu, né? No nosso diálogo e debate sobre o que é que a gente guarda hoje, que conta a nossa história atual, né? Muito bem, isso é o que vai estar no nosso cabeçalho. E para os egípcios? Qual era a visão deles de ferramenta? Qual era a visão de mundo deles? E como que isso foi tão amplamente compartilhado? Porque a cultura egípcia durou mais de 3.000 anos. Algumas culturas nem chegaram a durar isso tudo. Algumas culturas grandiosas, hierarquicamente, politicamente e até de forma financeira, como foram os gregos, não duraram assim tanto tempo e acabaram por serem desvinculados da história também. Então isso é muito curioso disso da história também. A gente vê culturas que se alastraram, se estenderam, que entenderam de ciência, que entenderam da vida, da religião e acabaram por perecer, né? Isso nos conta que nós devemos ser muito humildes, porque toda cultura em ascensão se acha a cultura imortal, né? Vide a cultura do Ocidente, a nossa cultura, né? Os Estados Unidos, por exemplo, ou até a China como economia, essas coisas, na verdade, elas podem perecer, elas podem acabar em algum momento. Então, não só de forma estética, mas de forma a dar lições, a história da arte vem para nos oferecer esse tom de humildade conforme essas coisas vão andar aqui nessas aulas. Muito bem, a gente já pode começar vendo que naquele baixo relevo que eu trouxe para vocês aqui à direita, tem coisas bem características que a gente já conhece da cultura egípcia, né? É fácil de reconhecer. Mas, poxa, pensa o seguinte, botar a cabeça de um animal num corpo que parece que bidimensionalizado, com um círculo em sua cabeça e algumas escritas, além de ser um corpo nu, é uma coisa que hoje a gente já não acha tão esquisito, porque já fizemos isso em jogos, já fizemos isso em desenhos, temos montagens, caricaturas, já fizemos para além disso aqui, na verdade. Mas o legal é que começa com esses caras essa ideia do antropomorfismo, né? O antropomórfico, a fusão do animal com o corpo do homem. Isso fala muito sobre visão de mundo, como a gente estava falando, né? Quando a gente pega alguma coisa e transmuta para o corpo humano, isso fala muito do ego, né? Do eu, da consciência, né? Dessa fusão de homem e natureza. Na semana passada eu já tinha introduzido para vocês a palavra mimesis, que é mimética, né? Que a consciência da arte começa com a cópia, e a cópia vai começar com aquilo que nos instiga mais, que nos inspira mais, que seria a natureza, que é tudo que está em torno de nós. Mas os egípcios fizeram isso de uma forma diferente. Eles não apenas copiaram animais, eles pegaram esses animais e fundiram neles mesmos. Eles pegaram esses animais e transformaram em monumentos enormes. Eles pegaram esses animais e transformaram em seus deuses. Então, vai além de uma mera de um mero carinho por aquilo que está em volta de você. Vai para o nível de idolatria, né? Você se submete a isso que está no seu torno. Então, existem coisas grandiosas para falar do ego e do modelo de visão de mundo dos egípcios aqui. Nessa aula especificamente, a gente não vai falar tanto de arquitetura. A partir da semana que vem que eu começo a incrustar e trazer mais coisas, não só tão mais gerais da estética, mas mais arquitetura, mas aqui vale algumas menções também. Por exemplo, uma das primeiras técnicas de arquitetura
que nós empregamos e utilizamos como ser humano é o empilhamento, né? Basicamente uma coisa em cima da outra. Quase sem argamassa, sem coisas que deem cola, né? Sem coisas que deixam as coisas no local. É o empilhamento pelo empilhamento. Claro que mais tarde, com o fogo já é dominado de alguma forma, como é o exemplo da direita, ali naquele templo que vocês estão vendo um pouquinho acima, dos egípcios, eles já tinham aprendido a cozinhar parte do tijolo, né? Durava algum tempo, dava alguma alguma concretude para isso tudo. No exemplo da esquerda, não. É só pedra sobre pedra mesmo. Mas que fique claro que quando vocês procurarem referências primitivas, ou seja, referências primeiras sobre arquitetura, tenham em mente o nome empilhamento. Se vocês escreverem empilhamento arquitetura, vai aparecer inclusive um monte de obras atuais sobre o elemento de sobreposição do design, né? Afinal, é uma técnica. Sempre foi uma técnica de sobrepor uma peça na outra. Também é algo aprendido com os nossos antepassados. E é curioso pensar isso, porque quando a gente vê peças antigas com riqueza de ornamento, como essa espécie de tigela que vocês estão vendo, não é da cultura egípcia, tá? É de uma outra cultura africana aqui, que eu estou trazendo só para exemplificar algumas coisas. A gente sempre vê nessas peças algum tipo de riqueza, de valor de artesanato, como a gente já tinha falado na semana passada, né? Aquilo que tem valor único, tem um espírito, tem um valor de documento, de estética, de visão de mundo, de intenções artísticas, né? Comparado ao hoje, que nós temos coisas feitas em massa, nós não vemos tanto esse valor, né? Se nós pudéssemos dizer uma era que nós vivemos na era do plástico, né? Tudo pode ser feito no plástico hoje, absolutamente tudo. Materiais domésticos, a própria casa, a nossa comida em volta do plástico, e o plástico é um material de origem mecânica industrial, né? A gente vive um momento industrial. E por causa da repetição, a gente perde aquilo que, sendo mais poético, tem a ver com a alma humana, aquilo que a gente faz com a mão, né? Como eu havia dito, a mão é a nossa primeira assinatura. Sim, a gente pode produzir coisas interessantes industrialmente, mas vocês vão ver nessa linha histórica que a gente vai seguir, que vai demorar um bocado até chegar na industrialização e na massiva repetição. E vocês, em algum momento, vão perceber esse grande contraste entre uma civilização que gastava tempo em produzir algo que tinha a ver com religião, com visão de mundo e política. Porque, obviamente, era feito no braço, né? E isso acabava por gerar um fascínio maior, né? Mas, enfim, esse debate ele vai se alongar aqui ao longo dos meses também. Como, primeiramente, isso é uma aula de história, e tudo que envolve história envolve a gente e a natureza, mas, antes de tudo, o ego e a consciência, como eu falei no caso dos egípcios, que também é verdade para a gente, tem 3 palavras que eu gostaria que vocês mantivessem com vocês aí, porque é sobre isso, querendo ou não. E essas 3 palavras, elas se repetem em todo tipo de maneira de contar histórias e perceber visões de mundo. Porque uma vez que tu percebe visões de mundo, você percebe visões de mercado, visões de política, visões individuais e domésticas. E essas 3 palavras são aesthesis, ethos e logos, que mais comumente traduzida seria estética, ética e lógica, né? Então, a estética são as ideias que guiam os nossos sentimentos. É importante pensar o seguinte, pessoal. Estética não é necessariamente aquilo que eu vejo ou toco, ou que é bonito, ou que é feio. Estética é aquilo que começa no meu pensamento e que move as minhas sensações. É muito maior do que só ver alguma coisa, né? Hoje, se a gente escrever estética, obviamente vai aparecer clínicas de dermatologista, né? A estética hoje está ligada a essa coisa do rosto. Mas, primeiramente, a estética é uma disciplina filosófica até, é uma disciplina histórica. Porque no momento que a gente entende visões de mundo, né, aquelas ferramentas que geram as minhas ideias, você vai entender o porquê é que elas parecem daquela forma. E você vai ganhar um novo horizonte, vamos botar assim. A ética é o que vai guiar isso também, é o ethos, é as ideias dessa conduta. No momento que eu entendo a conduta de alguém, de uma empresa, de uma sociedade, eu vou entender suas ideias e eu vou entender as suas estéticas. Então, uma coisa está ligada na outra.
E por último, o logos, que seria uma tradução mais acurada, seria o verbo, né? Que é a lógica, é a língua de como a gente se comunica, são as normas que a gente emprega, né? Das nossas condutas que guiam as nossas maneiras estéticas. Então, essas três palavras elas estão intimamente costuradas e que, uma vez que você saiba botar ela em cada um do seu local, fica mais fácil gerir referências, entender tendências, inclusive, e até de uma forma assim mais profissional e madura, até profetizar qual é a próxima coisa do momento, né? Porque essas três palavras não servem apenas para gerir grandes ideias ou assuntos complexos. Não, não. Pode ser, inclusive, tu pensar o que vai acontecer no amanhã em enfim, em determinados tópicos da vida. Tudo certo até aqui, pessoal? Estão pegando o que eu quero dizer com isso aqui? Tudo certo. Show. Sim, tudo certo. Só eu lendo aqui esses 3 itens, eu não sei se faz sentido, mas simplificando bem assim, estética, ética e lógica. Seria, bem a grosso modo, o que, por quê e como, talvez. Se a gente tiver analisando... Eu acho que tu pode botar dessa forma sim, mas nesse caso em específico não precisa reduzir tanto, tá? É até bom Sim. que essas 3 frases que eu botei aqui estejam acompanhadas. Mas a grosso modo, vamos lá, isso que tu falou cabe bem. Eu não tinha pensado dessa forma ainda, mas é bem legal que você tenha dito isso. Matheus, uma pergunta. Você falou que entendendo bem esses 3 conceitos, a gente consegue, vamos dizer assim, prever o comportamento e as tendências do futuro, né? Isso. Abrindo um parênteses nesse caminho, esse é um assunto que eu tenho um interesse muito grande. Tu vai falar um pouco mais sobre isso ou isso já faz parte do andamento do assunto? Faz parte do andamento, tá, Graciana? É claro que isso... Tu já ouviu falar em cool hunting? Sim. Então, o cool hunting é basicamente o antropólogo que vê a fauna, né? O cara que senta ali na praça e anota o comportamento das pessoas, né? Tipo, quais são as séries mais vistas, o que as pessoas têm comido, os tipos de roupa e tal. De alguma forma, a história já faz isso, né? Então, de forma mais passiva, a gente vai falar sobre isso. E quando tu sentir que eu falei uma pontinha que dá chance para falar sobre isso, aí tu me aperta e que a gente fala mais também. Perfeito. Pode ser? Combinado. Fechou. Claro. Fechou. Legal, vamos adiante. Então, pensem que as coisas que eu vou justificar, elas estão pautadas nessas 3 coisas, estética, ética e lógica. Às vezes uma sobrepõe a outra, dependendo da cultura. Às vezes a própria cultura já está bem ciente que as coisas funcionam assim. Não à toa que os gregos já deram isso pra gente. E vocês vão ver que uma vez que os gregos existiram, tudo que existe no Ocidente está em volta desses caras. Tipo, é uma cultura de repetição, querendo ou não. Claro que em algum momento a arte dá o seu jeitinho e o liquidificador da criatividade vai embolar essas coisas e vai gerar coisas originais. Mas, como diz um professor de filosofia atual que eu gosto muito, de um canal chamado Casa do Saber, ele fala que toda a filosofia depois do Platão nada mais é do que uma nota de rodapé ao texto original. Então vocês vão ver que muita coisa da história da arte é uma nota de rodapé dos egípcios e dos gregos. Mas vale a pena dar uma conferida mesmo assim. Eu tinha mostrado na minha live com o Celestino que a gente falou sobre histórias, até sobre o curso. Isso aqui é uma espécie também de spoiler sobre como o homem, especificamente, não a mulher, a gente ainda vai ter um ponto para falar especificamente da mulher, mas aqui citando do homem, né, começando ali com o nosso primeiro referencial em 1300 a.C., com, entre aspas, a moda egípcia, né, que é esse modelo do faraó. É claro que isso é mais amplamente conhecido pela gente, né? Não se pauta só e somente daquele jeito, mas em algum momento a gente condensa a história em um único ponto. Quer ver uma outra pergunta? Quando a gente fala, sei lá, em 1922, que eu falei ali da descoberta do canteiro de obras do Tutankhamon, a gente encerra todo um ano numa coisa, tipo, a Primeira Guerra Mundial aconteceu, acho que foi em 34, e deu.
sério que só aconteceu isso naquele ano? Não, aconteceu bem mais coisa. Só que tem tanta coisa para ser falada que em algum momento o ano que a gente vive agora vai ser condensado em alguma coisa muito pequena, sei lá, a descoberta daquele tecido que é mais preto que o próprio preto, né? Já viram esse tecido? Então, em algum momento a gente acaba condensando, querendo ou não. Não tem como botar tudo na consciência. Então é bom que a gente tenha uma régua estética para falar isso aqui. Tudo bem, Gustavo, quando voltar, dá um alô aí. Então a gente vai tentar fazer várias, como é que eu posso botar? Ícones mentais para lembrar onde é que a gente está posicionado no tempo. Então, começando, tem uma coisa que se chama cosmogonia, né? A gente fala muito sobre mitologia quando cita os egípcios. É sempre em volta dos seus deuses, é sempre em volta de sua estética, né? Brilhante, dourada, hieróglifos, coisas enormes, coisas que são atraentes para a visão. Mas não é tão somente atraente para a visão. Tem alguma coisa ali que me transmite algo que é muito mais do que eu posso ver. É muito misterioso. Daí, de novo, entram as 3 palavrinhas ali. As normas, as condutas e a estética. Porque se a estética é o que eu sinto, né, então esse entorno vai me comunicar alguma coisa. Então, basicamente, corpo de doutrinas, princípios religiosos, míticos e até científicos. Os egípcios, eles trabalham em cima da religião. É uma cultura amplamente, se eu não me engano, é até justo comentar que é só religioso, na verdade. Tudo é pautado em doutrina e princípios religiosos. Por quê? Enfim, estávamos falando aqui, né? Identificar visões de mundo através de imagens. Porque eles construíram uma espécie de teatro. Eu vou falar teatro não de forma pejorativa, tá? Esse termo teatro social, ele é um termo que foi empregado por nós, contemporâneos, através dos sociólogos e dos antropólogos, porque em algum momento da nossa vida a gente percebe que, como já citamos na aula passada, nós usamos máscaras, né? Eu uso uma máscara para trabalhar, eu uso uma máscara na minha família, eu uso uma máscara na academia, eu uso uma máscara como professor, como aluno, eu também sou aluno. Não uma máscara que eu estou me enganando ou enganando o outro. Não, a gente se bota num eixo de consciência, né? E essa produção teatral, ela de alguma forma é ensinada e de alguma forma a gente faz de conta própria. A gente sabe que tem que se portar em determinadas maneiras. Isso é muito curioso, porque eu posso até falar para o meu filho, em alguma medida, que ele tem que se portar assim ou assado. Ou se eu nunca falei nada para ele, em algum momento a sociedade vai conformar ele. De novo, não de forma pejorativa ou quadrada. Quer pensar no seguinte, quando a gente está dentro de uma igreja, dentro da academia, dentro da padaria ou dentro de casa, nós nos portamos de forma diferente. Não só porque eu estou consciente disso, mas porque o entorno me dá ou liberdade ou dirige a minha consciência. Porque tudo aquilo que é estético, de alguma forma, é tão orgânico que me influi. Senão a gente não falaria estético, que é sentir. Então, eu botei essa frase aqui, ó. O escultor é um produtor teatral, um construtor de espaço, delimitações e caminhos que fazem a organização da vida social. Eu botei escultor de propósito. Eu poderia ter colocado qualquer outra coisa. Artista, designer, produtor. Mas como nós estamos falando dos egípcios, essa palavra tem maior importância, que eu vou falar um pouquinho mais para frente o porquê. Como eu disse, é legal pegar o hoje para falar do ontem, né? Tem um filme do Ridley Scott que se chama Êxodos, né? Que parte daquela narrativa da Bíblia que envolve os egípcios, a fuga de vários escravos, o Mar Vermelho, toda aquela história que a gente já viu em alguma medida. Esse filme, apesar dele não ser tão bom, ele chega até a ser chato, mas ele é muito rico em referências que são muito aproximadas, muito acuradas sobre a aparência estética do que aquelas pessoas usavam naquele tempo. Óbvio, a gente está falando de um filme, mas o Ridley Scott é muito famoso e reconhecido por ser um cara chato quando se fala de design, de produção, porque ele mesmo é um design industrial antes de ser diretor. Então, tudo que vocês veem visualmente nesse filme, anotem aí, Êxodos.
para dar uma conferida, né? Vejam o trailer depois. Quando quiserem procurar referências no Egito, deem uma conferida nesse filme, porque assim, ó, é sem erro. Vocês vão perceber uma coisa. Observem essa tonalidade azul que a gente está vendo no capacete ali que o Christian Bale está usando, e em alguma medida também no reflexo das escamas ali das armaduras. Vocês vão ver que, especificamente, essa tonalidade de azul repete-se em 90%, 80% das obras que a gente vê no Egito, quando a gente usa a coloração azul. Isso porque esses tons de azul, eles eram reproduzidos através de uma pedra chamada lápis lazuli, né, que tem especificamente aquele azul, uma pedra hoje, ela não é extinção, não é que ela sumiu, mas ela foi tão utilizada pelos artistas, inclusive depois importadas e exportadas, que ela ficou num número reduzido. E essa é uma pedra que a gente encontrava por lá. E é uma cor que é produzida e é dessa maneira justamente porque é o que a natureza deu de possibilidades. Então é um azul muito característico, muito familiar quando se fala da estética do Egito. Aqui novamente mais uma fotografia do filme do Êxodos, trouxe como mera curiosidade, porque é como se a gente tivesse a chance de ver uma fotografia nítida do que seria uma vida um pouquinho mais do cotidiano se nós estivéssemos naquela época. Então a gente nota uma maneira de se vestir quando se é plebeu ou quando se é realeza, uma maneira dos móveis, uma maneira do que seria, entre aspas, a decoração. Essa palavra decoração, ela não existia naquela época. As coisas não serviam para decorar. Se vocês estão pegando o fio da meada do que eu estou falando, se elas não serviam para decorar, tipo, se os símbolos na parede não serviam para decorar, se o animal na cadeira não servia para decorar, servia para quê? O que vocês podem me dizer? Representar alguma coisa? Oi? Representar algo das divindades, das crenças, dessa cultura toda? É isso que tu diria que seria a função, então, né? É. Então, essa basicamente é a resposta. É estar o tempo todo em volta daquilo que eles consideravam a maior coisa, né? A ideologia e a religião dos animais. Primeiramente, quando envolve representações dos bichos mesmo. Os hieróglifos que a gente sempre vê, eu vou dar um exemplo mais para frente, mas eu já posso adiantar que é muito curioso, porque nada mais é do que cenas domésticas e cenas do cotidiano desses poderosos. É como se eles pedissem para fazer um documentário deles. Tipo assim, eu contratei essa equipe de filmagem para me filmar durante um mês para documentar minha vida aqui. O Matheus fica 6 horas no computador, depois ele almoça ali, coisas da minha vida mesmo. Então, geralmente, tipo, aqui encontramos Tutankhamon, o rei dos reis, na sua pescaria, está escrito. Daí no próxima linha. Aqui encontramos Tutankhamon se preparando para realizar uma volta com seus súditos. São coisas bem do dia a dia mesmo. A gente sempre pensa que é mais místico, mais mítico, né? Mas não, são coisas que realmente envolvem a agenda cotidiana desses caras. Enfim, aqui pontuando de novo mais opções do filme. Os estilos, né? No caso, as fotografias que tem do filme já servem bastante como referência. E tem uma coisa muito curiosa, né? A gente sabe que no Egito faz muito calor, até porque é um deserto, e o deserto ele espelha luz, né? Então, essa cultura e essa prática dos lápis nos olhos, tanto para homens quanto para mulheres, começa primeiro como uma necessidade e depois como estética, como eu falei, né? A norma, como eu me porto, e depois a estética. É porque, como fazia muita luz e refletia muito, eles tiveram a ideia de pintar os olhos em volta de preto, para que o preto pudesse absorver um pouco mais a luz solar. Sim, eles já sabiam disso, eles já tinham alguma experiência com física de luz e já sabiam que o preto tinha a capacidade de absorver ondas luminosas. Além de que um professor recentemente não, tem algum tempo, na verdade eu que descobri recentemente, defende que eles foram o primeiro povos, ou um dos primeiros povos, a produzir cerveja artesanal
além de manufaturar outras coisas como doces, né? Eles descobriram que algumas frutas, quando ficavam podres, começavam a fermentar. E essa fermentação mudava o sabor, a coloração, a textura. E muitos, entre aspas, químicos e experimentadores da época faziam grandes tubos, né? Grandes ânforas, como a gente chama para os gregos, desses objetos, deixavam lá apodrecendo ou cuidavam. Enfim, não é um povo burro, não é um povo que se porta de uma maneira primitiva, como a gente costuma falar, e sim é um povo que deu muitas ideias para as capacidades que a gente hoje faz de alguma forma muito bem. Ourivesaria, né? A prática da joia, a prática de se arrumar, vamos dizer assim. Não demorou a acontecer. Eu acho que podemos voltar até... só para pontuar aqui, né? A utilização do azul de novo. Percebam que são duas joias diferentes, com os tons muito similares, né? É uma pedra específica que era amassada e triturada e depois era modelada, né? Vocês vão perceber que é basicamente esse tom de azul por causa das grandes minas desse lápis lazuli. Eu vou voltar aqui porque não demorou muito até... Eu vou chamar de bárbaros, né? Que são os povos que não se agruparam tão especificamente em sociedade. Continuaram a vagar no mundo e pilhar e matar e assim por diante. Não demorou muito para os povos bárbaros entenderem que nós não somos feitos apenas daquilo que a gente sente com as mãos. Tem algo a mais. A gente sabe que tem algo que é tangível, que eu toco, né? Quando eu pego uma riqueza, ela é minha, está na minha mão, esse ouro está na minha mão, esse pedaço de carne está na minha mão, essa figura política está na minha mão, mas a gente entendeu que tem algo que é intangível também, que hoje a gente chama de status, vamos botar assim. Não é só estar numa posição política, você tem que aparentar também, né? É uma mistura de dois mundos, um pouco do status que aquilo traz, mas eu preciso daquele bem material para que esse lado intangível apareça. Então esses povos já entendiam muito disso, né? De se arrumar, de se vestir, de ser eles mesmos um ícone. De alguma forma é caricato, de alguma forma nos é esquisito, mas se a gente for em algumas festas ou olhar em alguns povos, as pessoas ainda cultuam a utilização da joia. Isso existe, talvez mais entre as mulheres hoje, mas o fruto disso ainda está conosco até hoje. É claro que quando a gente fala de tradições dos egípcios como é muito hierarquizada, ou seja, um grande faraó, um grande corpo de pessoas que dão um fundamento para ele, os escribas que falam por eles, e depois só um monte de mercador e o resto é tudo escravo. Hoje, como a gente vive, entre aspas, uma democracia, do jeito que eu me visto, né, com peças tangíveis e com opções intangíveis, em algum momento da minha vida eu consigo pelo menos transparecer que eu pareça importante ou digno, justamente porque democraticamente as coisas estão mais horizontais. Eu quero que vocês olhem um detalhe aqui nesse bracelete à esquerda, que tem uma peça de vestuário que a gente sempre vê nos egípcios, que são esses longos elmos. Sempre essas peças que acendem muito na cabeça, né? Sempre peças muito grandes. Não são literalmente capacetes anatômicos, não. São peças altas. Vocês têm alguma ideia do porquê deles produzirem isso? Vem alguma coisa na cabeça de vocês? Eu não sei, eu posso estar errado, mas me parece algo que é relacionado com a inteligência, talvez alguma coisa que puxa uma inteligência superior, ou que tenta puxar algum conhecimento dos deuses para eles, assim, não sei. Entendi. Me passa essa impressão. Sim, sim. Essa é uma justificativa que eles já usavam, inclusive, para aqueles tipos de obeliscos, né, que são aquelas grandes setas de pedra, né, que eles acreditavam que, botando ali os rituais dos deuses do sol, aquela pedra conseguiria sugar a energia solar. O mesmo pode ser válido para os adereços da cabeça, né? Como a gente falou, não é mero ornamento decorativo e é sim algo que funciona. Esse é o mindset que vocês têm que ter quando vem esses caras vestidos assim. Quando eu boto um relógio no pulso,
usando ali a justificativa do tangível e do intangível, é o relógio me dá as horas, então é uma ferramenta. 2, do jeito que ele foi feito ou por quem ele foi feito, também é uma peça de vestuário cara para gerar algum tipo de status. Para eles é simplesmente uma ferramenta religiosa. Sim, eles eram superiores. Sim, aquilo mostra poder, que é feito de ouro. Mas antes de tudo, como tu mencionou, um catalisador do sol, um catalisador dos pensamentos divinos. Mas tem mais uma justificativa que eu vou dar um pouquinho mais pra frente. Não vou queimar a largada aqui. Então, coisas que são clichês pra gente, né? Pirâmides, hieróglifos e animais ou mitologia. São as coisas que a gente acaba agrupando quando se fala desses caras aqui. E não está errado. Não está errado. Porque basicamente eles fizeram isso durar durante 3.000 anos. Durante 3.000 anos, eu quero que vocês prestem atenção nisso. Durante 3.000 anos, a arte deles foi a mesma arte. A mesmíssima arte. Não mudou. Entendem? A nossa arte muda a cada 2 anos, 1 ano hoje, né? De 1900 para cá, estava mudando a cada 5, 10. Agora, quase todo dia, vamos botar assim, surge algum tipo de ferramenta, algum tipo de visão de mundo. Isso porque hoje nós não temos uma única religião, única mitologia e única política para guiar as normas, as lógicas e a estética. Hoje é basicamente o indivíduo. Não é à toa que desde que o Einstein falou que o tempo é relativo a alguma coisa, essa palavra foi pega pelo senso comum e o que a gente mais gosta de dizer é tipo, depende. Essa palavra depende, ela vem do conceito de relativo. Não, eu vou desenhar tal coisa relativo àquilo que eu vou aprender agora. Para eles não funcionava assim. Se tu era um estudante de arte, um estudante para ser um escriba, você ia aprender a desenhar de uma maneira e para sempre você faria daquela maneira. Então os estudos deles não demoravam tanto assim. Era uma visão de mundo encaixado em uma única cultura milenar. Por quê? Qual era o objetivo? O objetivo é porque eu sirvo aquele cara, ele é um deus, e quando ele morrer, ele vai voltar para a morada. Então, uma palavra que guia a cultura do Egito é a morte. Não é uma morte melancólica, não é uma morte ruim. Em alguma medida, em volta do espírito do cristianismo que nós temos hoje, porque nós somos uma cultura pautada nos gregos e no cristianismo, né? De alguma maneira, a nossa visão de vida e morte hoje tem a ver com o cristianismo. Não importa se você é protestante lá, Lutero, ou se você segue a ortodoxia, é muito similar. Mas a morte para eles já existia e a vida só acontecia para que você pudesse morrer. Não é à toa, se vocês procurarem os faraós do Egito, todos eles morreram muito jovens, sempre muito jovens, porque a ideia não era ficar aqui, nesse mundo perecível. Não, eu vou voltar para o sol, onde as coisas são eternas e eu sou um Deus. Então, tudo que a gente vê no Egito, essas formas mais duras, essa maneira de escrita, estes corpos que eu vou comentar mais para frente, não se preocupem, é tudo muito rígido, simétrico. Ela tinha um porquê, ela tinha um propósito. E não é porque eles não queriam fazer representações reais, representações claramente detalhadas. Não precisa de detalhe. A vida aqui não importa. O que eu quero passar é imortalidade, é precisão, simetria e tudo no seu lugar. Porque se a minha ideia é para a religião se trata também de uma coisa muito específica. Eternidade. Inclusive a tradução de cristão é eterno, né? Cristandade significa eternidade. Toda religião pretende-se eterna, né? A palavra catolicismo significa para sempre. E os egípcios já entendiam disso. Então, uma lógica e uma norma que entende isso tem que produzir uma estética que comunique aquilo que a minha ideia quer passar, que é para sempre aqui e para sempre eternamente. Então, as coisas são sempre simétricas no seu local, de forma a entender o que é que a gente está comunicando aqui. Todos vocês, quando olham essas imagens, trazendo na memória,
vocês, quando olham para os egípcios, sentem essa ideia da eternidade? Não só porque vocês já sabem disso, mas a arte deles comunica isso para vocês? Eu acho que sim. De certa forma, sim. Se a gente Uma parar aí. coisa, para não ficar assim tão poético, a palavra seria durável. Eu acho que pensando no sentido dessa palavra durável, eu acho que é mais perceptível, vamos dizer assim, né? Durável, né? Uma estética que tem que durar, vamos botar assim. Recentemente, era a temática lá do grupo de estudo lá com o Celestino, né? A Uhum. temática do Egito e tal. Então, acabei pesquisando bastante sobre isso bem recente. Então, estou com as ideias bem frescas assim na cabeça. Massa. Mas eu sinto isso um pouco assim do que tu falou, assim, esse negócio de ser rígido, duro e Mas a gente vai inflexível. ver. Uma coisa que a gente vai ver, apesar de a gente obviamente perceber que é rígido e duro, não é necessariamente negativo. Vai ter uma parte onde, por mais que tu tivesse dentro de uma norma, ainda tinha possibilidade de mostrar alguma dignidade nessas obras, a gente vai ver. Uma coisa que a gente vai aprender aqui é sempre entender de onde partiram as primeiras ideias e como que a estética deles ficou do jeito que ficou. É claro que é muito difícil encontrar bons livros, é muito difícil encontrar bons argumentos que não sejam os mesmos, que nos dê uma raiz para entender melhor esses documentos aqui e essas imagens. Uma coisa que eu encontrei amplamente foi padrões e colunas, o que já nos dá uma base muito boa. Tem um livro espetacular de um historiador e designer, querendo ou não, que ele catalogou os padrões de várias culturas antigas. E ele faz uma ampla discussão e justificativa do porquê das coisas serem o que são. Mas uma vez que tu começa a estudar arte e design, é quase que impossível não chegar na previsão de que, porra, tudo vai começar na natureza, né? Isso que a gente está começando aqui. E até retirando uma das páginas de uns padrões utilizados tanto para decoração de coluna, leques, barcos, túnicas, joias, representação da vida diária deles, tudo vai estar envolto da fauna e da flora. Então fica aqui uma espécie de argumento do tipo, poxa, eu quero representar tal cultura, mas eu não sei qual é o algoritmo mínimo que faz ela ser ela. Qual é o traço primeiro que eu faço? Qual é a aparência daquilo que deixa aquela cultura parecendo ela mesma? E para identificar os egípcios muito bem, vocês olham para a sua vegetação. Porque eles, como eu falei no início da aula, eles amam, eles idolatram essa vida, porque tudo ali é baseado no Nilo, né? É uma vida que tem a ver com uma cultura agrária muito forte, uma cultura de vegetação, flores, plantio e pesca muito, muito, muito grande. Então não é só a vida religiosa deles que é pautada na natureza, mas a sua vida prática, comer, vender, comércio, tudo vai ser muito como é que eu posso botar? Muito rico quando se fala de padrões de design que envolvem a natureza. Então aqui tem uma espécie de carta de representação dessas plantas. Aqui tem um exemplo para vocês verem. Eu até repeti ali com uma brincadeirinha, porque eles gostam muito de representar padrões. Até se a gente pegar até uma cultura bélica, né, das armas, ou por que o corte das lâminas dessa forma, né? É claro que eu não tenho conhecimento de armas, né? Não sou um cara que conhece tanta história atrás do mundo das guerras e da produção armamentista, mas se tu tem assim, um pouquinho da visão de um designer e da história, tu já começa a perceber que primeiro o olho ele está se acostumando com o que tem à sua volta, e quando a gente chega em algum momento na cultura do ferro, da guerra e da política, isso foi baseado em alguma coisa, né? Garras baseadas em patas de animais, mas se vocês verem o detalhe da lâmina da faca, ela se parece muito com essa flor aqui, né? Tenho dito daquela coloração de azul, que se repete aqui nesses designs que a gente vê amplamente. Esse tipo de árvore, eu acho que se chama palmeira branca,
eu não sei se é exatamente isso, eu vejo daqui a pouco. É um tipo de vegetação que a gente encontra muito por lá também. Esses esguios, galhos e esse tipo de vegetação meio rala, essa grama, parece que é uma grama em cima dos galhos. Isso tudo é muito da personalidade dele. Se vocês pegarem qualquer papiro, representação da natureza, essa árvore aparece grandemente. Gente, deixa eu só pegar um copinho de água que eu não peguei ainda, já volto. Muito bem, retornando aqui. Então, para frisar bem isso que eu estou falando, natureza, fauna, flora, árvores, animais, e tu acaba pegando o porquê de determinadas cores, o porquê de determinada vivacidade. Porque por mais que fosse uma cultura artística rígida, né, tinha regras. Depois eu vou mostrar ali maneiras de botar o corpo. Tinha que ser daquela forma. Poxa, 3.000 anos representando o corpo da mesma forma. Não é como hoje que a gente idealiza o corpo, Photoshop. De novo, aprendemos com os gregos isso. Os egípcios não. As coisas elas eram do jeito que tinham que ser. Mas nem por isso era uma cultura do monótono, uma cultura do mais do mesmo, do sentido de tipo, ai que saco, eu nunca posso falar nada, eu nunca posso opinar, a vida é um cu. Não, nada disso. As coisas elas eram sim feitas com amor de determinada forma, mas como era uma política muito específica, essas coisas acabam dando uma espécie de visão de mundo pra gente. Então, vocês vão perceber que começa a aparecer um padrão justamente porque as referências que eles usavam era a cultura que tinha em volta deles. Quando eu falo cultura, a própria região mesmo, né? O mato, os bichos, o Nilo, são plantas que nascem, são plantas aquáticas, são plantas que nascem em volta de territórios que têm água. E territórios que têm água dão determinados tipos de animais. Então, vocês vão ver que os padrões florais, os padrões que envolvem essa repetição, que envolvem penas, lâminas de grama e vegetação, elas começaram a ganhar um estímulo criativo e eles viraram uma cultura da repetição, né? Então, eles têm padrões e texturas muito belas, por mais que limitados, são 4 ou 5 só, mas eles aprenderam a fundir, descascar e remontar isso de uma forma tão bonita, tão bela, querendo ou não, que não importa se como artista eu tivesse que representar o corpo de uma mesma forma, eu teria a chance de pelo menos praticar a minha criatividade em padrões, em repetições com as belas cores que tinham à volta de mim, com os animais e com essa vida que envolvia o Nilo. E sobre as colunas que eu mencionei anteriormente, 4 são as que dão a família de referências das coisas que vocês veem quando olham para templos. Pediria que vocês anotassem, inclusive, quando forem procurar mais referências, né? Que é a palmiforme, que usa palmeiras, né? Essa coisa que vai se abrindo. A lotiforme, que é baseada num lótus, uma flor de lótus, mais fechadinha. A peririforme e a peririforme aberta, que é basicamente a planta do papiro. Ela se abre em algum momento. Isso prova pra gente que o que dá o algoritmo, aquilo que a gente falou anteriormente, tipo, o que faz os egípcios parecerem tão egípcios, né? Eu sempre bato o olho e reconheço isso neles. Algum tipo de forma, algum tipo de cor? Bom, é a sua vegetação. Se vocês tiverem na imaginação e na memória esses 4 tipos, né? Palmeira, lótus e planta do papiro, vocês já reconheceram e já vão ter na manga a parte da essência estética que faz os egípcios serem os egípcios. Ó, por exemplo, vamos pegar aqui. Paririforme, ó, a forma aberta do papiro. São esses exemplos aqui. Então, basicamente,
esse modelo aberto, essa planta que desabrocha, claro, todo ornado com essas características da fauna e da flora que a gente tem conversado aqui. Nesses casos, como a gente falou anteriormente, né, o quesito de decoração para os hieróglifos não existe. É relatar, é ferramentar alguma coisa. Mas, de novo, não era uma vida pobre esteticamente. Não. Eles, como eu falei, idolatravam a natureza, então essas coisas são trazidas para o ambiente arquitetônico deles também. Está fazendo sentido isso para vocês? Sim, tranquilo. Sim. Tá dando para sacar a ideia? Uhum. Aí, por exemplo, a gente vê cores quentes, né? Vermelho. Tinha vermelho na natureza? Bom, na fauna e na flora talvez não, mas lembrando que a sensação do calor e os raios luminosos vermelhos são aqueles que mais chamam a atenção, eles traziam isso também para as cores, né? Contrastes bonitos entre vermelho e verde, branco, são coisas que na mão dos artistas já fazia muito sentido, né? Eu acho que a gente falou sobre intuição semana passada. Desculpa, nem foi naquela aula, eu que já estou confundindo as coisas. A intuição, ela vai sendo sensibilizada, a experiência no uso das cores e das formas, ela vai sendo sensibilizada, né? Tem uma proporção muito bonita aqui. Tem uma proporção muito, numa escala de mensagem muito acurada, né? De beleza, sobre o uso das cores, das formas e das repetições. Não é nada muito exagerado, não é nada muito simples, é na medida. Aqui, por exemplo, ó, do meio, todas elas são aquela palmeiriforme, né? A estética em forma de palmeira, essa repetição dessas grandes pétalas de palmeira que abrem, vamos botar dessa forma, né? Então, uma vez que a gente tem nome para isso, e uma vez que a gente entendeu que é baseado no tipo de planta, folha ou árvore, fica mais óbvio de entender o porquê é que foi montado dessa forma. E o mesmo vai se aplicar para padrões de repetição que envolvem tecido, roupa, em torno dos papiros, em torno das paredes que iam esses hieróglifos, era amplamente decorada com os padrões. O que dividia parte da narrativa eram os padrões da natureza. Tem vários contos, como eu falei, que eram relatados, que envolvem a vida na natureza. Então isso aparece amplamente, né? Eles tinham um comércio muito forte. Eles se faziam comércio com os sírios, a Grécia estava ali do lado, eles trocavam informação, trocavam pano, comida, essas coisas estavam acontecendo, do jeito que a gente vê hoje. O comércio, ele existe. Claro que eles eram um pouquinho mais introspectivos, mas eram um povo de guerra, eram um povo de trocas, eram um povo de comércio. Então essas coisas elas já aconteciam. Tanto que a gente vai ver na semana que vem que muita coisa grega parece isso aqui. Muita coisa de outros povos que estão vivendo nesse período lembra isso aqui também. Por quê? Porque a gente vai aprendendo com o povo anterior, com o povo do lado e até com a própria natureza, né? Aqui mais uns padrões para vocês. Eu não sei se vocês são muito fãs de texturas ou repetições. Eu acho muito legal, uma maneira muito na cara de entender aquilo que fazia o olho deles brilharem naquela época, né? Que era o que estava em torno e tal. Esse exemplo aqui eu já tinha utilizado na mesma live lá com o Celestino, mas acho que vale a pena trazer ela à tona, até para algumas pessoas que eu acho que não viram. Não tem nada a ver com a cultura egípcia, isso aqui é da cultura asteca, né? Até para reforçar que como que essas coisas elas adentram o corpo de referências pop, adentram um corpo de referências do senso comum, daquilo que mais mexe com a nossa imaginação quando fala de um povo, quando tem uma arte que é bem delimitada, bem fundamentada, e que todo o corpo da civilização segue a mesma coisa, né? Os astecas e os incas e os maias é o mesmo exemplo dos egípcios, né? Viviam em outra parte do mundo, mas era uma cultura da arte da civilização eterna, daquele jeito, pautada numa mística e em deuses que é imutável, né? E isso nos choca tanto que é ao mesmo tempo bonito, do tipo, vocês mantiveram esse padrão estético durante tanto tempo e as pessoas seguiram isso. E ao mesmo tempo
a gente começa a perceber o poder da imagem, o poder, ao mesmo tempo, da criatividade humana, e como que pedra, papiro, papel e tinta conseguem influir sobre a gente um poder tão grande que a gente acredita que, de fato, aquela pedra, isso é importante aqui, de fato aquela pedra não representa o Deus. Aquilo é Deus. Se eu quebrar aquilo, eu estou maltratando meu Deus e eu vou me ver com ele. Não é simplesmente uma sombra de Deus. Não, não, não. Aquilo ali é ele, é parte dele. Eles acreditavam nisso. Isso que tem que ficar claro quando se fala de culturas antigas. Os astecas são assim, os egípcios são assim. E a gente aprende coisas com eles, né? Essa coisa do antropomórfico que eu falei, não existe só quando tu pega a cabeça de um animal e traz para o corpo humano. A gente faz isso hoje, de novo, né? A era do plástico. Carros são, em parte, feitos de plástico, ferro, plástico. Nós trazemos agora a nossa imagem e semelhança para objetos que a gente produz hoje. É meio que uma inversão, mas ao mesmo tempo estamos nessa esteira cultural de... Só que daí, aí vai as coisas que são importantes para a cultura, né? Eles pegavam do animal e traziam para eles. Agora a gente pega da gente e bota nas coisas, né? No caso, os carros, que tem face, né? Dizem que tem carro de mulher e carro de homem, né? Por quê? É estético. Algumas formas, elas realmente trazem informação e tu sente algo que é mais dócil, mais agressivo, carros que geram força, carros que geram velocidade. Isso é passado pelos faróis porque lembram os olhos. Isso é um ato de alterar a realidade conforme o corpo também. E isso tudo é ensinamento dos egípcios, né? Botei ali uma referência de arte digital atual também. Alguém nunca tinha ouvido falar dessa palavra, antropomórfico, mas já sabia que isso era dessa forma? Por exemplo, o primeiro design da garrafa de coca, né, baseada no corpo da mulher, ou até o próprio design do violão, tudo é baseado de alguma forma nas referências que estão mais próximas da gente e, por que não, o próprio corpo humano, né? Aí, de novo, né, essa coisa antropomórfica, ela está conosco hoje, né? Tem um desenho chamado BoJack Horseman, do Netflix, que é todo um mundo baseado em humanos animais, né? Tem tanto humanos quanto seres antropomórficos aí com cabeça animal e tal. São coisas tudo aprendidas com culturas super ancestrais. Sobre as pirâmides, a gente sempre ouve falar sobre as pirâmides, né? As mais famosas são as pirâmides de Gizé, né? Mas primeiramente, o que são elas, né? O que, o porquê e como? Já que a gente está falando de uma cultura da morte, uma cultura que é feita para que eu morra e retorne ao meu reino, se eu for um faraó, né? Isso tem outra justificativa. As pirâmides serviam como túmulo e como ponte. Por isso que elas são tão grandes, por isso que elas são pirâmides, né? Para apontar, inclusive para ajudar a ascensão. Nada melhor do que este tipo de forma, porque qual é a minha conduta, né? Qual é a lógica do meu povo? Eu tenho que voltar para o céu. Então, o que eu posso gerar esteticamente que vai ajudar nisso? Então, as pirâmides têm um porquê mecânico, funcional, né? É esta forma que me ajuda. Então, elas são enormes para ajudar a minha espécie de escalada, mas percebam que a ideia é muito física, né? Não é só espiritual como seria hoje para o catolicismo, que eu sou enterrado simplesmente e o meu espírito vai ir. Não, não. Para eles, o ato de embalsamar, essa coisa de embalsamar a múmia, enfaixar, né, esse conceito de múmia, é que tu tem que preservar o corpo para que a tua alma viva bem. Se o corpo desaparecer, a tua alma também desaparece. Então, tem sim algumas atitudes infantis. Infantis no sentido de começo, de ideias que estão começando. Ora, se eu vivo em outro mundo, para que é que eu vou precisar do meu corpo? Então eles tinham ainda algumas coisas que eram meio contraditórias. Mas mesmo assim, isso moveu milênios de cultura. Então as pirâmides, elas são uma tecnologia hoje muito curiosas para a gente. Elas têm uma temperatura interna de 20 graus
eles tinham um conhecimento grande dessa coisa de repelir ou manter temperatura. Elas eram gigantes também para guardar o máximo de riqueza que eles poderiam daquele faraó e também para botar o máximo de súditos possíveis. Porque se eu preciso do meu corpo para viver bem na minha alma, eu vou levar todos os meus súditos comigo. Então, sim, você pode estar hoje servindo um faraó, ele morreu, você vai ser morto para servi-lo. E daqui vem a parte mais bizarra, gente. Não necessariamente tu era morto para ir com ele, tu era basicamente embalsamado vivo, enfaixado, porque já que tu tá vivo, tu vai ser preservado melhor e por mais tempo. Então, essas crueldades em volta dessa visão de mundo aconteciam. A gente estava falando antes da rigidez, dessa coisa da estética pro eterno, né? E daqui vem um dos exemplos de que eles não sabiam apenas desenhar bidimensional. Não, tinha sim uma visão tridimensional de escultura. E lá no começo da aula eu falei que, né, o escultor é o responsável pelo teatro social. Essa tradução para eles, escultor, na tradução do Egito, ficaria aquele que dá a vida, ou aquele que permanece com a vida. Por quê? A imagem para eles tinha esse tom funcional de relatar a vida como ela é, de apresentar os deuses, não era apenas representar, mas era apresentar de fato os deuses. Então tudo aquilo que era encarnado na pedra sobreviveria. Então começou um culto de múmia sendo preservada, mas vai que na verdade o meu corpo começa a se deteriorar. Como seria o meu rosto? As pessoas não vão me reconhecer? O meu pai Deus não vai me reconhecer? Então era mandado o escriba, né, ou o escultor fazer uma representação de mim. Mas por que não tão detalhada? Por que não perfeita? Porque, de novo, isso não é uma cultura apenas da estética no seu pormenor, da expressão, de um sorriso, de uma ruga. Não, era o simples, o limitante, para que fosse o suficiente naquela ferramenta para contar aquela história. Eles poderiam ir além da escultura? Poderiam, tem vários exemplos. Mas nesse caso, era simplesmente para contar e passar uma mensagem clara. Então essa ideia do menos é mais, eles já sabiam também. Ah, tá, peraí. Se a gente comparar o que a gente viu na aula passada, nessa cultura já de demonstrar o rosto humano, né, o primeiro exemplo é a cabeça de um deus da guerra. No segundo exemplo, é uma máscara deformada do mito de um monstro. No terceiro exemplo, é a aparência de um faraó. No quarto exemplo, é um guerreiro ou um deus da Nigéria. Nesses 4 exemplos de civilizações que a gente chamaria de primitivo, tem 4 estéticas. Por quê? Porque tem 4 normas e 4 visões de ver o mundo. Nenhuma delas é simplesmente por limitação técnica ou ignorância ou por uma visão que não entendeu as formas. Não. É tudo pautado, baseado numa justificativa que tem um discurso social. Pode ser político, pode ser mitológico, pode ser hierárquico, ou pode ser no caso do povo da Nigéria, de tudo aquilo que eu vejo é real. E daí uma coisa, tem um link entre isso tudo. Todas essas culturas respeitavam amplamente o poder da imagem, sabiam que não poderiam zombar a imagem, sabiam que uma vez construído um rosto e uma representação, aquilo ali encarnava parte da alma que queria, eu vou usar a palavra representar, porque, de novo, né, a gente está contando a história pelo nosso ponto de vista e a gente sabe que hoje é assim, mas para eles era a encarnação da coisa. Pessoal, tudo certo até aqui? Alguma dúvida? Tudo certo. Tudo certo. Show de bola. Muito bem. Acompanhe isso aqui comigo, por favor. A observação da natureza e a regularidade de todos são equilibradas de um modo tão uniforme que essas cabeças nos impressionam por sua expressão de vida
sendo, no entanto, remotas e permanentes. Isso aqui é uma representação escultórica do Egito, e duas palavras chamam a atenção: remoto e permanente. Quanto mais próximo tu representa a realidade, num desenho, numa escultura, no teatro, no cinema, mais viva e de carne ela se torna, mais real ela se torna, isso é verdade. Mas quanto mais real uma coisa é, mais perecível ela é, ou seja, mais próximo da morte ela se torna. Então, se tu deixa a coisa mais fria, a coisa menos detalhada, tu capta apenas a essência daquilo que tem que durar. No caso, isso aqui é uma estátua. E ela se parece com uma estátua, né? Ela é fria, ela é equilibrada, ela é assimétrica. Mas isso aqui são palavras-chave dessa visão de mundo que quer passar o eterno, aquilo que eu perguntei para vocês anteriormente. Agora vocês pensem o seguinte: eles sabiam disso. Eles sabiam que quanto mais tu detalhava uma coisa, mais orgânico se tornava. E mais morto poderia aquilo se tornar. Muito vivo. E não era a ideia. E a gente começa a entender o como eles eram cientes de que a arte deles estava seguindo o plano daquela visão de mundo que eles tinham. Uma coisa muito curiosa, né? Quando tu pede para uma criança desenhar uma vista, desenha a sala ou desenha umas pessoas. A criança costuma a desenhar como se fosse um mapa aberto, assim, né? Ela desenha tudo em volta da coisa. Igual os egípcios, né? Tipo, essa aqui é uma visão de cima daquele tanque de peixes que vocês estão vendo ali. Mas essas árvores foram desenhadas de lado. Ora, se eu acabei de dizer que eles tinham a capacidade de reproduzir as coisas como elas eram, e eles escolheram não, isso aqui também está seguindo a norma da visão de mundo deles. Por quê? Porque a norma diz que tudo tem que ser eterno e claro para eu entender. Então eu vejo cores, o tipo de árvore, de fruto, vegetação, o tipo de peixe, o tipo de pato. Tem ali uma espécie de escrava trabalhando na parte superior direita. E nada de infantil tem aqui, se a gente prestar atenção. A mensagem foi passada, e não foi passada de uma forma simplista ou infantil, como estou falando. Não. Está bem claro aonde eu estou, o que está acontecendo, o tipo de coisa que eles querem demonstrar. Claro, a gente hoje vê beleza nisso, entendendo o contexto, mas essa palavra belo, né, que é tipo, o que é belo hoje, o que é arte, feio, bonito, para eles não existia. Existia a mensagem ser passada. E repito, mais de 2000 anos em cima dessa perspectiva de vida. Sobre o corpo, né? Esse modelinho do corpo que a gente sempre vê deles, né? Por quê? Eu já mencionei antes de alguma forma. É uma narrativa da simplicidade. Eu bato o olho e eu já sei o que está acontecendo. Mas não é igual eu pedir para uma... De novo, mesmo exemplo. Não é igual eu pedir para uma criança relatar o que ela está vendo. Aqui não é infantil. Eu estou entendendo o que está acontecendo, né? Então essa característica do frontal, essa palavra é muito importante. Frontalidade. Ombros frontais, os pés de frente, as mãos, a cabeça de lado com o olho plantado aqui do lado, né? É uma narrativa estética para, de novo, não é para ornar, não é sobre contemplar o belo. Não. A simplicidade do que está acontecendo. Tem pessoas trocando itens. Tem um corpo de pessoas que vão ser mumificadas. Tem um cara botando alguma coisa na prateleira. Tem um grupo de escravos levando tal coisa. É isso. Bati o olho e compreendi, para que essa história consiga caminhar, né? É muito político, é muito prático, é muito do cotidiano. É ao mesmo tempo aquilo que eu falei do intangível e do tangível. Uma vida para o outro mundo, mas um relato artístico do aqui e do agora, do cotidiano, né? Essa coisa muito linear. Percebam que os corpos têm sempre o mesmo tamanho, né? Eles desenhavam usando um grid, uma grade, né? A primeira coisa que o artista fazia era desenhar uma grade, faixas horizontais e verticais, e desenhar num esquema de, esse corpo sempre tem 5 cabeças. Cabeças de altura que eu digo, né? 5 quadrados. Os corpos masculinos sempre eram pintados mais escuros que os femininos, e assim por diante. Autoridades eram sempre desenhadas maiores.
pessoas no baixo escalão sempre desenhadas menores, não necessariamente porque era adulto ou criança, é simplesmente poder político. Poderia, às vezes, ter um bebê numa pintura que ele poderia ser enorme, e um escravo que é um adulto e pode ser pequenininho. São leis para passar a informação. Por exemplo, esse aqui é um clássico. É sobre a vida de um cara que era amigo do faraó. Ele tinha várias alcunhas, tipo, fulano, senhor dos panos, fulano, sacerdote dos patos, fulano, aquele que nadava bem. O cara tinha vários títulos, assim, eram umas coisas engraçadas como essas aqui. Ali na esquerda, olha ali comigo, ele está segurando uma espécie de ferramenta, é um bumerangue. É o relato de uma caça que ele fez usando bumerangue, que nos textos dos hieróglifos fala que ele matou mais de 3 gansos ao mesmo tempo com um bumerangue, né? Ali no barco com ele tem a sua esposa. Percebam que ela foi desenhada bem pequenininha, porque o poder político dela era inferior. Se vocês olharem para a direita, tem ele ali no barco pescando, né? Onde é que isso estava desenhado? Isso estava desenhado na tumba dele, né? Ao redor da tumba dele, para contar os maiores feitos dele na vida. E eu falei que as coisas não são tão... Tinha beleza nessa vida, porque se vocês olharem no canto direito, lá embaixo, tem um homem sendo pescado. Vê se vocês acham. É um cara que está deitado ali e tem pessoas em volta dele erguendo ele. Todo mundo achou? Sim, Na parte da direita embaixo. Então, eles relatavam essas coisas. E ali é para ser engraçado mesmo. É para ser tipo, o dia que os meus escravos estavam comigo me ajudando na pescaria e um dos súditos caiu e a gente teve que pescar eles. É isso. Foi narrada essa história, foi narrada essa anedota, essa piada. Então, quando a gente se acostuma ao modo de leitura, fica até bem claro que é literalmente o que a gente está vendo, né? O texto vai ajudar, mas a imagem ela tá ali para me passar essa informação mesmo. Lembra que eu falei que aquele modelo de textura, os padrões, eles estavam também na história? Se vocês olharem lá em cima, tem uma repetição de um tipo de planta, né, que está aqui para ajudar a contar essa história também. Muitas cores, muitas repetições. Observem a ampla gama de animais que tem aqui, de aves, né? Eles eram assíduos, né, admiradores, de novo, está dentro da religião deles, amar essas criaturas aqui. Um pouquinho mais de perto. Mais um exemplo sobre hierarquia, né? Os dois exemplos são filhos de faraós desenhados hierarquicamente grandes, né, comparado a outros corpos. Não porque os outros corpos sejam crianças, não, eram adultos, mas como eles detêm o poder político, eles são desenhados maiores, né? Os dois percebam na mesma escala. Que é uma coisa que o design aprendeu, que a gente usa hoje nos pôster. Já falei sobre isso na semiótica, inclusive. A gente usa o grande, o dinâmico, né? Comparações de altos e baixos para mostrar quem é que tem mais valor ali, né? Aqui é bem tangível e intangível mesmo. Eu entendi que o Tom Cruise é poderoso ali, né? É ele que manda nessa porra toda aí. Então são coisas que a gente aprende na arte que envolve essa cultura milenar. É uma das maiores façanhas da arte egípcia que todas as estátuas, pinturas e formas arquitetônicas parecem encaixar-se nos lugares certos, como se obedecessem a uma lei só. Isso é verdade. A lei da arte egípcia era uma, né? A da hierarquia e a da simplicidade. Mas por detrás disso tudo tem essa palavra maior que vocês não podem esquecer, que é eterno e durável. E aqui vem uma coisa que vale a pena a gente discutir. Olha só. A essa lei, a qual todas as criações de um povo parecem obedecer, nós chamamos de estilo. E é difícil explicar em palavras o que produz um estilo. As regras que regem os egípcios conferem a cada obra individual um efeito de equilíbrio, estabilidade e austera harmonia, né? Daí a estética do que é eterno. Então, o que é eterno, ele costuma não ser muito dinâmico, né? Pinturas, composições e maneiras que são mais dinâmicas, assimétricas e que trazem diferenciação, elas trazem energia, né?
trazem uma coisa mais orgânica, de novo, que lembra a vida. Agora, se tu produz coisas que são muito rígidas, essa estabilidade vai produzir o que a gente chamaria na estética, ou na semiótica, que vale a pena dizer, daquilo que é durável e eterno. Então a gente aprende muito com os egípcios sobre essa característica da alma eterna. E continuando com o Ridley Scott, né, que é o diretor de Blade Runner, em Blade Runner ele usa direto superfícies estéticas e padrões egípcios. Por quê? Porque na realidade desse filme aqui, né, a corporação maior, que inclusive é uma pirâmide, né, que faz os robôs lá, os replicantes, é para passar essa ideia de que quem comanda e o que é eterno aqui é essa cultura, essa grandiosidade. O Ridley Scott é um fã grande de história, aquele filme dele, Alien Prometheus, tem cabeças enormes, no novo Blade Runner também tem cabeças enormes no cemitério. Essa ideia de trazer cabeças, né, isso que eu falei do antropomórfico, e enormes e monumentais, fala que ele é um fã de cultura egípcia e que ele entendeu essa ideia do grande, do monumental e do eterno como religião e assim por diante. Todo mundo assistiu os dois Blade Runner, não? Ou só um? Como é que é? Sim, assisti os dois. Gosto muito. O pessoal todo aí já viu também? Eu só não vi o novo. Vale a pena também. Experiência muito boa mesmo. De direção de arte, de design, de tudo. Eu só vi a animação por enquanto. Não vi nenhum dos dois filmes. Animação? Animação? Acho que tu tá confundindo com o Ghost in the Shell. Será? Vou conferir aqui depois. Confere. Quase certeza que tem uma animação que foi feita por um estúdio japonês para narrar uma história que não pode ser contada em nenhum dos filmes. Eu sei que para o segundo filme saíram vários pequenos curtas. Isso eu vi. Agora, será que um deles foi animação? Tu lembra a duração da animação? Quanto tempo ela tinha, assim? 20 minutos, meia hora, uma hora? Ela era bem curtinha, era só um curta mesmo. Entendi. Bom, procurar depois. Depois vê se você acha. Manda pra nós aí, que eu fiquei curioso agora. Sim, eu também. Cola aí no chat depois. Então a gente vê isso, né, gente? Coisas grandes, né? Monumento, deuses, representações dessas figuras que ao mesmo tempo poderiam ser opressivas para o povo, né? Porque é eterno, não vai mudar. Se tu nasceu numa espécie de classe ou casta, ferrou. Não tem essa de ascender, não tem como. Vai morrer daquele jeito, né? Isso mostra como fazia durar e como era ao mesmo tempo o terrível, né? Não é à toa que o cara exercia tanta influência que ele conseguiu em uma vida, né, antes de morrer, jovem, mandar fazer uma pirâmide que tinha uma contagem de tijolos e pedras incontável, muita coisa, né? Então exercia um poder, um fascínio, e tinha que obedecer, não tem essa, né? Ou você era morto, querendo ou não, se você quisesse desafiar, né? Literalmente um grid, tá? Isso aqui era o que era desenhado na parede mesmo. Tem um artista que a gente vai ver mais pra frente que se chama Klimt, que eu acho que todo mundo conhece. O Klimt era fascinado pela cultura do Egito, assim como oriental, e em algumas de suas obras ele deixa transparecer bem ralinho esse tipo de grid no fundo da arte dele, como uma espécie de homenagem a essa maneira de ver o mundo. Claro que o Klimt não desenhava a maneira dos egípcios, mas ele trazia ornamentos, cores e suntuosidade, né, aquela riqueza egípcia, e essa coisa de tipo, de dizer, eu aprendi com os egípcios também a fazer produções artísticas. Isso aqui é legal, né? Sobre a morte deles, né? Aquilo que envolve a mitologia e que agrada a todo mundo, né? Tem uma coisa chamada o Livro dos Mortos. Os Livros dos Mortos tá ali, ó, né? Antigo era uma coletânea de orações, feitiços e cânticos, e por que não dizer obrigações que o morto deveria cumprir para ajudá-lo na viagem até o além. E continha mais de 192 capítulos sobre a boa morte, vamos dizer assim.
Em algum momento, obviamente, todos os faraós criavam aí suas pirâmides, que são seus túmulos, para que tivessem uma vida no outro mundo. Com o passar do tempo, os que eram um pouquinho mais ricos também começaram a ser obrigados, né, era uma coisa que a sociedade começou a desenvolver, que você também tinha que comprar túmulos para ter uma vida no outro mundo, até chegar nos mais pobres em algum momento. Então foi desenvolvido um livro para que você entendesse qual é a nossa maneira, né? Como a nossa religião funciona. Então, ali no número 1, você se veste com as roupas cerimoniais da morte, né? Anubis, o deus chacal, te acompanha até a grande balança, né? Como é que isso funcionava? Essa ideia moral, né? Do bem e do mal, do certo e do errado, eles também seguiam. Isso, de alguma forma, sempre esteve envolto das sociedades humanas. Então, ele botava o seu coração, onde está a setinha branca, ali, e onde está a setinha vermelha, era botado uma pena. E se o seu coração pesasse mais que a pena, aquele animal que é meio jacaré e meio hipopótamo destroçava o seu coração. Mas isso aqui não era literal, nem para eles. Não é literalmente o seu coração. É o peso da sua consciência. Aquilo que tu cometeu de grave e aquilo que tu cometeu de bom, né? Porque a pena como símbolo aqui seria algo referente à leveza de consciência, leveza da alma e até ingenuidades, né? O número 3 ali é o Tote, que é a divindade dos escribas, né? É o cara que relata tudo. Então, uma vez que você passou no teste ou não, ele ia escrever ali o que aconteceu. Passada essa etapa, ali está de novo você atrás do Tote de branco, com Horus, né? Que é o deus Sol, que te encaminha até finalmente a Osíris, que é o último ali atrás, de verde, ali no número 4, com aquelas duas ferramentas, né? Percebam que sempre quando a gente fala de profeta, Deus, divindade, esses caras, essas figuras sempre têm ferramentas, né? Por quê? Porque a ideia humana da divindade, a ideia humana daquilo que é Deus, sempre envolve algo que cria, né? E na nossa cabeça, o que é que cria? É a mão com ferramentas. Isso mostra poder, né? Imagina um cara armado, a arma ali é o poder, não ele, a arma é que dá poder para ele. Então a ferramenta para a gente é o que conduz a uma visão de Deus. E daí eu tenho uma pergunta para vocês. Por que vocês acham que o grande Deus ali, né, o Osíris com as ferramentas, é verde? O que vocês têm a dizer sobre isso? Por que verde? O Deus maior dos caras é verde, cara. O que isso quer dizer? Bom, mostra que ele tem, talvez a matéria dele seja diferente da nossa matéria, né? É uma boa explicação, mas ainda não é a verdade. Alguma coisa relacionada à vegetação também. Por causa da natureza? Da vegetação. Vegetação? Talvez. Que mais? Mais alguma ideia? Talvez ele seja mais do que nós, um com a natureza, com o universo, alguma coisa assim. Isso seria plausível, né? Essa é uma cor, né? O verde conta isso pra gente. É um elemento, é um signo, né? Que transmite isso facilmente e a gente captaria. Mas não é isso. É porque ele tem a cor de um corpo em decomposição. Tem a cor de um corpo podre. Porque a gente estava falando até agora, né? Que eu preciso do meu corpo para viver a vida no outro mundo, né? E ele literalmente tem a aparência do corpo dele morto. Então, essa cor que lembra a morte, né? Quando o corpo começa a apodrecer, ficar cinza, preto, azul, verde, é o que vai relatar para mim que aquele Deus morto está vivo. Se tu prestar atenção, faz até bastante sentido. É esquisito, mas faz sentido. Enfim, curiosidades da estética do Egito. Em alguns momentos, como vocês podem olhar, Osíris aparecem ali novamente, ó. Tá ali com as ferramentas, mas ele foi pintado aqui, também com a coloração de um corpo normal. Vai depender do quê? Da dinastia que a gente está olhando a representação dos deuses. Isso porque, em algum momento, houve mudanças. Lembra que eu perguntei a cabeça grande lá
do faraó, né? É uma coisa que, se vocês pesquisarem jogos, cinema, referências que usaram o Egito, em algum momento aparecem essas figuras que têm a cabeça esticada. Né? Da onde surge essa ideia do esticado na cabeça dos egípcios? Ali eu peguei um exemplo do StarCraft, dos Protoss, que é uma classe do game que usa a cultura egípcia como referência. Né? Se vocês não conhecem, dê uma olhada que tem bastante referência de design legal. Teve um cara chamado Akhenaton, que foi o esposo da famosa Nefertiti, e ambos usam esses grandes elmos. Agora eu quero que vocês olhem no colo da Nefertiti, ali à direita, aquelas crianças. E até a criança que está um pouco ali embaixo no joelho. Perceberam que ambas têm cabeças que são compridas? Dá para ver? Dá para ver. Então, o que acontece? Isso era um problema de genética da época. Todo mundo sabe que relações sexuais entre parentes sanguíneos criam-se problemas, né? A criança nasce defeituosa. A gente não pode se relacionar com pessoas do mesmo sangue. Não dá certo. Mas, quando se trata da realeza, começa, obviamente, a subir a cabeça, começa, obviamente, as ideias de grandeza, de mitologia, hierarquia e visões de mundo começam a entrar na realidade. Inclusive, é a realidade. Então, Akhenaton e Nefertiti são primos. E no relacionamento deles aconteceu o quê? Nasceram pessoas e crianças deformadas. Esse tipo de cabeça era muito encontrada no Egito na época. Obviamente, parte da resposta é a relação entre familiares, mas isso não é toda a resposta, porque isso acontecia entre pessoas que não tinham links sanguíneos, né? Então, tem vários mistérios sobre a biologia desse povo, sobre essa ideia de relacionar-se com familiares. Então, mesmo que a resposta estética seja aquilo que a gente estava falando anteriormente, Idalino, sobre isso que puxa a ideia do divino, é primeiramente também um problema biológico que foi tampado com uma situação e uma justificativa estética. De novo, não é para tudo que a gente vai ter respostas. Mas essa dinastia aqui, que a gente chama de 18ª dinastia, as coisas mudaram um pouco nessa estética rígida que a gente estava conversando. Eu quero que vocês olhem esse exemplo que tem ali, da imagem ali embaixo, que as pernas elas estão uma na frente das outras e não uma do lado das outras, né? Esses braços e esses ombros que também estão sobrepostos ao peito são coisas que anteriormente não apareciam. Por quê? Porque o Akhenaton, que era o faraó dessa época, decidiu quebrar a rigidez, decidiu influenciar a arte de outra forma. E ele foi tão influente que ele acabou por ser o pai do nome que a gente mais conhece, que é o Tutankhamon, né? Essa é uma das representações mais famosas do Egito. Eu quero que vocês prestem atenção que, em questões de hierarquia, homem e mulher são iguais. Eu quero que vocês olhem a maneira despojada que ele está sentado no trono, com o braço apoiado, né? Parece uma espécie de que ele posou para o artista. Não é uma figura tão rígida, geométrica e com uma mensagem clara a ser passada. Não, é mais uma representação artística. Então, quando vocês quiserem algo mais despojado no Egito, procurem sobre a 18ª dinastia, que vocês encontram esse tipo de arte egípcia. E como teve 3.000 anos, né, a gente pode classificar algumas diferenças que envolvem cor e representações. Por eles e pelos egípcios foi descoberto essa espécie de adaga de um povo chamado assírio. E eu quero que vocês olhem essa narrativa de contar essa luta com esses leões, né? Algo acontece aqui. Uma defesa foi feita, um ataque, tem algo sendo contado aqui. E essa adaga foi descoberta no mesmo período lá do Akhenaton. Então a gente começa a se questionar, do tipo, eles foram influenciados? O Akhenaton achou isso legal? Essa narrativa, né? Esse drama que tem aqui, não tem nos dramas, não tem na narrativa tão simétrica que os egípcios têm. Então a gente começa de novo a defender que o poder da imagem é tão grande que influencia
mesmo aquela visão de mundo mais rígida. É claro que com a morte do Akhenaton e do Tutankhamon, a arte egípcia volta para os seus eixos, eles não abandonaram. E não mudou tanto assim, né? Foi até o último egípcio vivo, assim, mantendo aquela estética de arte. Ao redor deles, esse povo assírio que eu estava contando para vocês, era um povo de guerra, né? Também era um povo que, de alguma forma, tinha uma estética parecida, né? Essas figuras aparecendo de forma bem clara, contando histórias bem simplistas. Aqui é sobre a vitória de um rei, né? Eu quero que vocês observem que o rei está mais acima. Ali do lado dele tem um soldado inimigo sendo pisoteado, tipo, o rei literalmente está pisando em cima do pé dele. E ali no canto tem uma outra pessoa suplicando. Mas olhem os pés delas. Os pés delas apontam para a direita, enquanto os braços apontam para a esquerda, né? Então, era mais um modelo de contar a história do que estava acontecendo, para gravar, né? E outra, se eles fizeram questão de fazer o rei pisando no pé, é uma coisa não tão simbólica para mostrar a vitória, mas como eu falei anteriormente, é porque aconteceu. E se foi representado artisticamente assim, é porque vai acontecer para sempre. E assim eles acreditavam. Ali é uma espécie de harpa, aquele boi ali, que era uma divindade da fertilidade. A maioria dos povos naquela época cultuavam os animais, né? Tinham os animais como representações. De novo, estou usando essa palavra representação, mas não era o que eles acreditavam, era o Deus mesmo. E apesar de a gente achar os egípcios de alguma forma duro, isso aqui é uma representação um pouquinho mais para frente dos assírios também, de uma guerra. E percebam que sem aquela conformidade egípcia de contar a história super clara para a gente, comparem, né? Isso aqui é muito bagunçado. Talvez tenha alguma liberdade de expressar-se, mas observem como a história aqui está toda muito caótica, quando não tem uma conduta que guia essa estética, né? Então a gente começa a ver alguns valores positivos naquela forma, entre aspas, rígida de contar uma história, e aqui num exemplo de outro povo, como eles contam o cotidiano, que tem mais uma bagunça envolvendo isso aqui. Gente, disso tudo que eu falei, eu fiz aqui um apanhado num texto, que eu gostaria que vocês me acompanhassem numa leitura aí com os olhos, que no final de cada aula eu vou dar um pequeno texto para que vocês tenham na cabeça o que faz aquela arte ser aquela arte. É claro que no caso do Egito, que a gente já está mais familiarizado, não é tão complexo, mas vai ajudar bastante quando a gente avançar para umas culturas que a gente não teve chance de estudar tanto assim. Então, olha só. A principal característica egípcia é sua monumentalidade, ou seja, grande, e o seu papel de servir a religião, coisa fundamental. É marcada por regras rígidas, com poucas oscilações ao longo do período dessa civilização. Seu traço principal é o da lei da frontalidade na pintura, rosto de perfil com olhos de frente, tronco de frente, braços e pernas de perfil. Trata-se de um artifício para obter a máxima representação da figura de seus deuses e reis, ambos merecedores do máximo de reverência. Na arquitetura monumental, indica o sentido da eternidade da alma, que para os egípcios necessita de um suporte material, formado pelo duplo do morto e seus objetos de vida diária encerrados na mastaba da pirâmide, ou sarcófago. Trata-se de uma arte dirigida por uma casta de sacerdotes que zelam pela tradição da religião e dos seus complementares pictóricos e arquitetônicos. A rigidez dos traços e a imobilidade das figuras denotam uma sociedade centralizada e hierarquizada, reforçada pelo controle estatal e da grande massa humana nas obras hidráulicas do Nilo. E antes da gente falar sobre mais alguma coisa, deixa eu mostrar para vocês aqui o que eu pensei sobre tarefa para instigar vocês a pesquisarem um pouquinho mais. O que eu pensei seria o seguinte, assim, de forma leve, tá? Não como responsabilidade, mas algo que traria aí um prazer para vocês. Eu pensei que desenvolver 3 padrões ou 3 texturas e 3 colunas seria uma maneira legal de praticar a estética deles, aprender sobre cores e essas vegetações. O que vocês acham? É interessante?
Eu acho bem interessante. Eu achei muito interessante. Bem massa. Porque, tipo, eu falei bastante coisa aqui. É claro que tem muita coisa fora ainda. Eu não falei sobre as cores. Mas eu acho que ter uma responsabilidade semanal em cima desse estudo, do tipo, eu deixo alguma coisa para vocês. E daí eu acho que escolher entre produzir 2 padrões, uma coluna, ou 2 colunas, para usar aquilo que a gente falou da palmeira, da lótus ou do papiro, pelo menos internalizaria alguns conceitos para vocês. Todo mundo de acordo? Aí a entrega fica basicamente por um dia antes da aula seguinte, né? Para eu poder dar uma olhada. Ou quem sabe no próprio domingo, que é o dia do bate-papo, mas isso aí são vocês que vão decidir. Fora isso tudo que eu comentei. Eu acho que daria um tempo legal se fosse um dia antes da próxima aula. Show, eu concordo também, parece bom. Dá uma semana aí. Daí eu vou fazer o grupo do Face ali, a gente pode postar tudo lá, pode ser postado no chat também. É o tipo de exercício que façam no sketchbook, façam no digital, postem foto, é bem à vontade mesmo, só para ter mais uma responsabilidade em cima aqui dos estudos. Pessoal, fora o que eu falei aqui, alguma dúvida? Gostariam de pontuar alguma coisa? Acham que alguma coisa ficou de fora? Porque daí isso pode ser comentado domingo, e daí eu me preparo e a gente volta. Alguma coisa que vocês gostariam? Bom, da minha parte, não. Tudo certo? Acho que no primeiro momento também não me vem nada, só depois a gente fica processando essa informação e aí de repente surge alguma coisa, né? A gente pode comentar ali, então. Foi bom, então? Gostaram do que eu escolhi? Sim, gostaram do que eu resolvi encobrir, né? Tem muita coisa que eu resolvi deixar de fora e resolvi falar de outras coisas. Assim para vocês funciona? Foi satisfatório? Sim, acho que funciona. Eu gostei bastante da última caixa de texto aí, de um resumo. É aquilo que eu estava pensando, que eu comentei na última aula, né? De ter esse grande texto assim para a gente reunir todas as ideias que foram passadas, né? Durante a aula. Show de bola, então. Porque como eu vou construindo as aulas ao longo, né? Tipo, tem um roteiro padrão, tem tudo isso, mas eu vou decidindo mudar, alterar e colocar algumas coisas. Algumas culturas permitem mais, outras permitem menos, mas basicamente, então, eu vou manter esse padrão aqui, gente. Aí, por mim, hoje, então, basicamente era isso que eu queria falar para vocês. Domingo a gente... Desculpa te interromper. Tem uma coisa que nas anotações. Só ver se você vai falar mais disso de novo depois. Desculpa, sobre o quê? Sobre as 4 estéticas. Você falou que tinham 4 tipos de estética. Eu queria ver se você vai falar disso de novo depois. 4 estéticas? Em qual contexto? Desculpa. Sobre as colunas. Ah, claro. Eu até ia fazer uma pergunta que é parecida com isso. Eu ia perguntar se essa aula foi focada para a cultura egípcia e a próxima aula vai ser outra cultura e tal, ou se ainda teremos mais sobre Egito. Então, justamente justamente por isso que eu abri a oportunidade de domingo, né? A ideia dentro do calendário é toda quarta, né? No caso, quinta agora foi um dia especial, mas toda quarta a gente avançar para a cultura seguinte. Daí no domingo, se ficou faltando, tipo, não, eu queria mais sobre isso, aí domingo a gente reforça e eu trago mais do que eu encontrar. Pode ser? Claro, não, sem problema. Porque se a gente... porque, tipo, se vale... E algumas culturas vão valer a pena ter mais aula, isso aí é indubitável, não tem como, né? Mas aí a gente teria que ser, sei lá, 8 meses de aula, né? Seria literalmente uma especialização em cima da história da arte. Mas é por isso que o domingo tá aí para isso também. Beleza. Show de bola? Gente, alguma coisa final? Estamos conversados? Beleza. Hoje, no final da noite ou amanhã cedo, eu já estou postando o link da gravação para quem quiser rever alguma coisa, pegar alguma referência, rever algum argumento. No mais, domingo a gente se vê e fica até, então, terça-feira que vem, essa entrega dos estudos sobre colunas, cores, e padrões que vocês encontraram. Show de bola? Matheus, uma coisa que eu lembrei agora, tu falou de um livro ali sobre um autor que desenvolveu padrões de várias culturas e tudo mais.
Depois você manda o título do livro e o autor ali pra gente, por favor? Mando. Eu tenho ele físico e, como é um livro bem famoso, tem alguns prints desses de boa qualidade que eu encontrei, mas encontrar ele online é complicado. É um livro que, inclusive, vale a pena ter de cabeceira assim para olhar essas estéticas, até para decoração atual, né? Mas eu mando sim, beleza? Legal. Show. Gente, muito obrigado por hoje. Acho que foi bem satisfatório para todos. E nos vemos domingo. Tá certo. Beleza. Até lá, então. Falou. Boa noite aí, galera. Valeu, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Falou, até mais.